Esse é o nosso vídeo 3E. No vídeo anterior, nós havíamos terminado falando de uma crítica ao indutivismo ingênuo e havíamos citado o contexto da descoberta e o contexto da justificativa. E havíamos também mencionado uma citação do Anderson, que dizia que muitos dos que descrevem a metodologia científica costumam olhar a figura pronta e destacar sua beleza e óbvia estruturológica. E ele continuava dizendo que, mas aqueles que estiverem envolvidos na tarefa de pôr as peças juntas, de criar o conhecimento, têm uma experiência bem diferente, uma experiência tanto mais frustrante, quanto por vezes mais feliz que a experiência daqueles que olham apenas a figura completa. Bem, baseado nisso, nós havíamos partido para discutir as consequências pedagógicas de se fazer uma apresentação muitas vezes baseada no contexto da justificativa, ignorando os processos psicológicos e históricos do processo de descoberta das teorias e dos conceitos que são apresentados. O Mário Schemberg, meu saudoso professor, ele no Congresso de Filosofia da Ciência, ele apresentou uma palestra, e no trecho da palestra ele diz algo muito na direção do que nós acabamos de ler do Anderson. Ele diz o seguinte, falando da física newtoniana, ele diz: as primeiras ideias sobre a necessidade de mudar o esquema de espaço e de tempo na física newtoniana foi já sentido por Einstein na sua adolescência, graças a uma experiência ideal, eu já me referi a essa do raio de luz, né? Que ele imaginou sobre o observador que estaria se movendo à velocidade da luz. Ele verificou que essa possibilidade, que era natural e que não podia ser excluída da física newtoniana, levaria a contradições graves com a teoria eletromagnética. Sim, porque levaria a ideia de uma onda estacionária, uma onda eletromagnética estacionária. Então, Schemberg diz que, se refere a esse contexto de descoberta da relatividade, algo que foi muito importante na descoberta da relatividade, esse experimento em pensamento, que não tem nada de lógico, de uma construção lógica, ele diz, há sempre uma tendência, se referindo a livros didáticos, a aulas tradicionais, há sempre uma tendência de reestruturar a história do desenvolvimento da ciência, dando a mesma um caráter mais lógico, pelo menos para quem escreveu esse rearranjo histórico, mas talvez não fosse tão lógico para o inventor da teoria. Ou seja, ele está fazendo essa distinção entre o contexto da descoberta e o contexto justificativo, que muitas vezes é apresentado em sala de aula ou no livro de texto, e que é extremamente prejudicial à compreensão do estudante. O Eric Rogers também faz uma interessante digressão a respeito disso, na página 14. Esse livro que eu sempre cito frequentemente, né? O Física para uma Mente Questionadora, né? Aí o Eric diz na página 14, não existe um único método da ciência. A unidade da ciência reside na natureza do resultado, na unidade da teoria com a prática. Cada tipo de detecção tem o seu uso, e o melhor detetive é aquele que combina ambos os métodos, o racional, o intuitivo, com o experimento, né? Eu gostaria de dizer que não existe um método científico como tal, mas que a característica mais vital do procedimento cientista é simplesmente a ter uma mente sempre aberta e sem barreiras. Muito interessante isso dito pelo Eric Rogers, num livro muito rigoroso. E aqui eu pego uma outra citação nessa direção, do Filosofia da Física, do Mário Bunge, onde ele diz uma coisa interessantíssima. Ele se refere a algo que habita as mentes dos estudantes e de muitos professores de física. Ele diz, o estudante de física absorve a filosofia indutivista logo desde o início, encontra nos livros de texto, nos cursos, das discussões de seminário. Raramente ele encontra alguma inquirição crítica desta filosofia, porque este exame é habitualmente feito por filósofos que ele não lê. E aí ele diz que o físico contemporâneo, não importa quão sofisticado e crítico possa ser em questões técnicas, de modo habitual, ele adota dogmaticamente o que pode se chamar de o credo do físico inocente, o físico ingênuo, na verdade, né?
Os principais dogmas desse credo, ele alinha 10, mas eu vou citar somente os primeiros 3, para abreviar. 1. A observação, ele toma a observação como a fonte e a função do conhecimento físico, ou seja, empirismo. 2. Nada para ele é real, a menos que se torne parte da experiência humana. A totalidade da física diz respeito à experiência mais do que uma realidade independente. Por isso, a realidade física é um setor da experiência humana. 3. As hipóteses, teorias da física não passam de experiência condensada, isto é, sínteses indutivas e de itens experimentais. Vou continuar uma quarta. As teorias físicas não são criadas, mas descobertas. Ou seja, é interessante que não há nenhum caráter inventivo nesse credo do físico ingênuo, ou do físico inocente. As teorias físicas não são criadas, mas só descobertas. Podem ser descobertas em conjuntos de dados empíricos, tais como tabelas laboratoriais. A especulação e a invenção, crê ele, dificilmente desempenham qualquer papel da física. De fato, esses são pontos vitais do credo do físico ingênuo. E, após citar essas coisas, eu diria que esse conflito que vai existir entre o contexto da descoberta e o contexto da justificativa, e que é extremamente prejudicial no ensino da ciência e da física especial, ele não é de toda uma coisa nova, ele só não é considerado. Mas, por exemplo, essa questão epistemológica importante, dessa diferença dos contextos de descoberta e justificativa, ela já estava presente no século XVI, na obra do grande matemático português Pedro Nunes. Ele afirmava que era digno de crédito que os matemáticos gregos já tivessem feito aplicações práticas nas suas indagações, sem terem a franqueza de o dizer, apresentando depois os resultados obtidos com vestes novas, uma nova roupagem matemática, lógica, para o exibirem sob a forma geométrica indiscutível. Esse modo de ver o problema da apresentação e do poder de convencimento das evidências é expressamente apresentado por ele, Pedro Nunes, na passagem do seu livro Álgebra. Esse livro é de 1567. Veja como essa é uma questão antiga e que ainda se repete nas aulas de física, esse equívoco. Eu vou ler um trecho do livro Álgebra, do Pedro Nunes, escrito em 1567. Veja que trecho moderno. Que bom seria se os autores que escreveram as ciências matemáticas nos tivessem deixado escritas as suas invenções pelos mesmos discursos que fizeram até que as encontraram. Ele está se referindo a trabalhos como o de Arquimedes, por exemplo. E não como Aristóteles diz dos artífices, que mostram na máquina que fizeram o que está fora. A aparência que Anderson se refere. Mas escondem o artifício, escondem a origem, para parecerem elas as máquinas mais admiráveis. Na verdade, é a invenção muito diferente da tradição em qualquer arte. Não penseis que aquelas tantas proposições de Euclides e de Arquimedes foram todas achadas pela mesma via pela qual eles as trouxeram até nós. Ou seja, ele se relata a diferença entre o contexto da justificativa, que é uma peça de propaganda e de convencimento, e o contexto da descoberta, que é algo histórico e psicológico, e que revela a gênese da ideia. E se por vezes os resultados científicos obtidos são apresentados nessas vestes novas, como peça de convencimento, nos artigos, nas comunicações científicas, nas aulas, cabe lembrar, como já vislumbrava Pedro Nunes, que essa atitude traz, sem sombra de dúvida, um enorme afastamento entre esses dois contextos, o da descoberta e o da justificativa, e um grave prejuízo à compreensão do aprendiz, do estudante. Mais uma vez, é um poeta que vem em nosso socorro para expressar isso de uma forma mais curta e bela. Tennessee Williams dizia: as palavras são as vestes do pensamento, mas apenas as vestes. Aquilo que é transmitido pelas palavras num contexto de justificativa diz muito pouco a respeito de como aquilo mesmo foi descoberto. Essa observação de Tennessee Williams, de fazer a distinção entre as vestes do pensamento, as palavras como veste do pensamento, mas apenas as vestes, podem nos levar a considerar o papel cognitivo também das imagens na produção das ideias e na comunicação das mesmas, em sala de aula, por exemplo, ou no livro. As imagens são tão importantes na produção das ideias científicas e são por vezes relegadas a um segundo plano na comunicação escrita.
Desse modo, um texto científico, muitas vezes, ele utiliza palavras que escondem a gênese das ideias, como também oculta as imagens mais essenciais que sustentam a produção das concepções que ali estão expostas. A leitura fria dos comunicados, esterilizados de certos textos, não parece ser suficiente para permitir ao leitor adentrar na verdadeira dimensão em que se deu a descoberta daquilo que está sendo tratado. É por isso que, com muita propriedade, um físico chamado Avery Schatzman, neste livrinho aqui, Ciência e Sociedade, Avery Schatzman diz que só por uma análise do processo da descoberta, das relações do sábio com o seu meio social e da sua psicologia, se pode adentrar as dificuldades que as novas teorias puderam ter para se manifestar. Mais uma vez, é na arte que nós vamos encontrar um outro paralelo com as palavras deste cientista, deste físico, que é Avery Schatzman. A afirmação de Schatzman a respeito dos complicados meandros envolvidos nos processos da descoberta científica está, por exemplo, em perfeita consonância com o que disse o grande cineasta Orson Welles, não? Autor dos maiores filmes da história do cinema, o Cidadão Kane. E o Orson Welles dizia: criamos mundos inteiros nos sonhos, na nossa imaginação, cheios de gente que nunca vimos, lugares onde nunca estivemos, que parecem reverberar com mundos e lembranças que jamais experimentamos. E, no entanto, lá estão eles, reais, dentro do contexto da experiência do sonho, quando entramos em contato com, seja lá o que for, coisas das quais apenas começamos a suspeitar. Isso nos remonta à experiência que Einstein cita do raio de luz. É impossível alguém viajar no raio de luz. E é um tipo de experiência de sonho. Uma afirmação como essa de Wells pode parecer um mero devaneio do cineasta, sem qualquer conexão com os métodos da ciência. Mas o próprio Einstein afirmava em tom semelhante que, palavra de Einstein, para aquele que faz a descoberta, os produtos da sua imaginação parecem tão necessários e naturais que ele os considera e gostaria que fossem considerados pelos outros não como criações do pensamento, mas como dados da realidade. É interessante se notar que os livros didáticos tentam apresentar a teoria da relatividade forçosamente como decorrente de experimentos e apresentam tradicionalmente o experimento de Boyce-Merlin e o fato de ele ter dado resultados negativos da detecção da diferença da velocidade da luz se compondo com a velocidade da Terra em relação à sua translação em torno do Sol. Esses resultados negativos teriam, no condicional, apontado para a direção da constante da relatividade. E nós sabemos que não foi assim. Isso é uma forçada para se obrigar uma teoria a se reengendrar uma origem que ela não teve empírica. A teoria da relatividade é uma teoria de princípios. Essa parte de dois princípios, da constância da velocidade da luz do vácuo e da invariância das leis da física, da covariância, não muda o formato em diferentes referenciais, para impor, então, a partir deles, toda uma estrutura matemática que vai dar conta de uma série de problemas que não haviam sido resolvidos e fazer outras tantas previsões que têm sido confirmadas em vários casos, né? Como dizia Max Born, que é outro grande físico do século XX, não é a teoria, não é a natureza que é econômica, mas sim a ciência que é econômica. Os produtos da nossa imaginação, assim sendo, para utilizar as palavras de Einstein, não são objetos simples de serem veiculados. Eles aludem não apenas a palavras, mas também a imagens e a sensações que nem sempre são de fácil comunicação, mas que precisam estar presentes na mente de quem lida com a pesquisa e com a árdua tarefa de comunicar e de ensinar, assim como no coração e na mente dos professores e dos estudantes de física. Com muita propriedade, o poeta pernambucano Manuel Bandeira escreveu algo nessa linha: vi terras da minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram as terras que inventei. É o processo de criação. As palavras de Manuel Bandeira nos dão a dimensão de quão incerto e fluido podem ser os caminhos do pensamento humano.
Se isso é verdade na poesia, não é menos verdade na ciência. E assim, novamente, Evelyn Schatzman nos lembra que, em presença de uma situação nova, é a intuição do investigador que o guia para uma explicação que, em seguida, ele deve justificar passo a passo. Então não há como se inverter o processo e começar da justificativa. O problema da justificativa, portanto, ele está ligado à questão das evidências a serem fornecidas e com a necessidade de se construir um discurso na comunicação científica e na apresentação dos resultados que dê conta desse percurso hermenêutico, desse percurso interpretativo. E na construção de um tal discurso, que pode ser um discurso de um livro-texto, de um artigo científico, ou mesmo de uma aula de física, na construção desse discurso é muito difícil, mas é absolutamente necessário se tentar fugir de tentar resvalar para meros artifícios matemáticos ou procedimentos algorítmicos, que mais ocultam do que revelam o conhecimento a ser pretensamente veiculado. Isso é uma coisa interessante, esse poder que a matemática tem. Um autor inglês chamado Bryce Stableford, ele diz que, referindo-se a isso, é muito simples para o cientista utilizar a lógica matemática e literalmente cegar o seu oponente com a sua ciência. Como fez Euler com Diderot. Ele se refere a uma célebre conversa entre Euler e Diderot, que no meio da conversa Euler cita uma questão de matemática, Diderot não entende e aparentemente Euler ganhou a discussão. Aparentemente ele ganhou a discussão. Aí ele diz, é muito simples para o cientista utilizar a lógica matemática e literalmente cegar o seu oponente com a sua ciência, como fez Euler com Diderot. E como muitas vezes fazemos nós, professores de física, com belas demonstrações matemáticas que podem ser logicamente acompanhadas, mas que não revelam nada do contexto de como aquela questão foi descoberta. A questão, diz Stableford, não é simplesmente que aquilo que é óbvio para um homem não seja óbvio para outro. Não é que a lógica matemática ali presente não possa ser lógica para alguém. Pode até ser. Mas que o tipo de argumento que o homem reconhece e aceita como válido não é necessariamente o mesmo tipo de argumento que faz sentido para outro, a despeito de qualquer tipo de estupidez. Não é a questão da estupidez que está em jogo. A questão é de se um raciocínio faz sentido, tendo ou não ele acesso aos processos psicológicos históricos de descoberta que engendraram aquele raciocínio que ele está exposto. E é essa tensão entre o pensar e o comunicar, é nessa tensão que reside no âmago da produção científica e na aventura humana de encontrar as melhores formas para a sua expressão. Mas não é uma tarefa simples. Disso todos nós, professores de física, sabemos. E para deixar isso bem claro e mais bem posto entre a dificuldade de se ter algo que foi descoberto por um processo e que é comunicado por outro processo, como trazer uma coisa que foi descoberta para ser relatada numa comunicação, isso é muito bem posto por Fernando Pessoa, o famoso poeta português, que diz em poucas palavras aquilo que muitas vezes nós tentamos comunicar, nós professores, ensaístas, tentamos comunicar com longas exposições. E diz Fernando Pessoa que nós podemos tomar isso como referente às comunicações do processo justificativo. Né? Assim como falham as palavras quando querem exprimir qualquer pensamento, assim falham os pensamentos quando querem exprimir qualquer realidade. É muito bonito isso de Pessoa, de Fernando Pessoa, mas sempre há aquele problema de as pessoas dizerem assim, tudo bem, isso é na poesia, mas como é que esse mesmo tipo de dúvida entre o contexto da justificativa e não sentir aquele contexto lógico da justificativa de forma mais íntima? Isso só vale na poesia. Será que só vale na poesia? Esse problema da compreensão, quando transposto para a ciência, em face a essa marcante distinção entre o contexto histórico e também psicológico da descoberta e o contexto lógico da justificativa, pode ser encontrado não apenas na poesia, mas também de forma brilhante em uma conversa que foi tida por Heisenberg e por Pauli. Eu tenho aqui onde é que está o livro? Aqui. Esse livro belíssimo, chamado A Parte e o Todo. Ele foi
traduzido para o português, e a tradução foi revisada por um físico e meu grande amigo, Ildeu Castro Moreira. E há um trecho desse livro muito interessante, em que Heisenberg, há uma nota, Heisenberg, quando entrou em física, ele estava em Munique, e só tinha um colega, a turma só tinha 2 alunos. Coisa interessante. Um aluno era Heisenberg e o outro era Wolfgang Pauli. 2 indivíduos que viriam a ganhar o prêmio Nobel em Física a posteriori, né? E o professor era um físico de grande projeção, talvez tenha sido o cara mais injustiçado da história da física por não ter ganho um prêmio Nobel, que era Arnold Sommerfeld. Então você imagina uma classe com 3 pessoas, o professor Arnold Sommerfeld e os 2 alunos, que eram Heisenberg, Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli. E então, o Heisenberg, desse diário, isso aqui é um diário dele, na verdade, é belíssimo, não? Aí ele cita, esse capítulo do diário dele se chama, o nome do capítulo já é belíssimo, O Conceito de Compreensão da Física Moderna. Vê que nome de capítulo, o Conceito de Compreensão da Física Moderna. Aí ele se refere a um passeio que ele deu, uma caminhada que ele deu com Wolfgang Pauli, que ele chama só de Wolfgang, pelo primeiro nome, né? Paulo é o nome de família, né? E eles estavam passeando nos Alpes, ali perto da fronteira com a Áustria, na região onde tem aquela montanha mais alta da Alemanha, o Zugspitze, e tinham caminhado até uma pousada em Grainau. Grainau fica no caminho, eu conheço, é uma região belíssima, fica no meio do caminho para se chegar no topo do Zugspitze. E aí ele diz assim, falando Heisenberg, foi assim que Wolfgang, filho da Pauli, foi assim que Wolfgang me perguntou, creio ter sido à noite numa hospedaria em Grainau, lá no meio do caminho para o pico do Zugspitze, se eu havia finalmente compreendido a teoria da relatividade. A teoria da relatividade de Einstein, que desempenhava papel tão importante no seminário de Sommerfeld. Desculpe, eu tropeço na leitura. Eu só pude dizer a ele que eu não sabia realmente o que significava compreender em nossa ciência natural. O que é compreender em física? Aí continua Heisenberg dizendo a Paulo, o aparato matemático da teoria da relatividade não me causava nenhuma dificuldade. Realmente, quem começa a estudar a teoria da relatividade restrita se depara com conceitos estranhos, mas a teoria, a conta, a matemática é simples, é álgebra, a teoria da relatividade restrita. O difícil é entender os conceitos. Então ele diz, só pude dizer que eu não sabia realmente o que significa compreender em nossa ciência natural. O aparato matemático da teoria da relatividade não me causava nenhuma dificuldade, mas isso não significava necessariamente que eu houvesse compreendido. Porque um observador em movimento, ao usar a palavra tempo, referia-se a algo diferente de um observador em repouso. Aquilo me intrigava e me parecia incompreensível, porque chocava-se contra os senso comum. Aí diz Pauli, respondendo a ele, mas, havendo aprendido o arcabouço matemático, protestou Wolfgang Pauli, havendo aprendido o arcabouço matemático, com certeza você pode prever o que um observador em repouso e o que um observador em movimento tem que observar ou medir. Aí continua Paulo. Temos boas razões para supor que um experimento real confirme essas previsões. O que mais você quer para dizer que compreendeu? E aí Heisenberg responde novamente a Paulo. Eis aí o meu problema. Retruquei. Não sei o que mais pode ser exigido para dizer que compreendi. Sinto-me meio ludibriado pela lógica implícita nesse arcabouço matemático. Talvez você possa até dizer que eu aprendi a teoria com o cérebro, mas ainda não com o coração. Heisenberg. Bem, com essas digressões, e na verdade esse tema filosófico sobre questões ontológicas, questões epistemológicas, é um tema não apenas candente, mas importantíssimo na aprendizagem, né, da física. Eu poderia dar um curso completamente baseado nessas questões filosóficas, históricas, digressões de uma e de outra da filosofia e da história da ciência e com a sua marcante importância no ensino da física. Mas nós temos um programa a obedecer, né? Eu já estou até saindo um bocado da linha tradicional, né,
e estou discutindo essas questões que para mim não são apenas questões de fundamentos filosóficos do ensino e da aprendizagem da física, mas que dizem respeito direto ao ensino e aprendizagem da física. Não é que elas venham apenas a servir de base para nós interpretarmos criticamente as teorias da aprendizagem da psicologia. Mas nós temos que fazer esse breve relato, porque ainda pretendo, nas aulas seguintes, fazer um retrospecto dos fundamentos sociológicos do que vem a ser a educação, do papel da educação. É preciso que se reflita sobre isso, do papel da educação e da escola, especificamente, para que nós possamos debater com mais clareza, mais à frente, no decurso dessa nossa disciplina, coisas como as contribuições de Paulo Freire, como as contribuições de Vygotsky, dos socioteracionistas, de um modo geral. E para isso nós vamos fazer uma aula, a aula de número 4, vamos fazê-la toda dedicada a esses fundamentos sociológicos, assim como discutimos até agora os fundamentos antropológicos, os fundamentos linguísticos e filosóficos da aprendizagem e do ensino da física. E depois vamos entrar numa parte já mais próxima do que normalmente se espera dessa disciplina. Depois de discutir esses fundamentos sociológicos da educação, na aula número 4, aí nós vamos entrar em discutir questões diretamente pedagógicas, relacionadas com o que diz grandes professores de física, grandes educadores. E vou mais uma vez citar o Eisser, vou citar o Pierre Lucie, vou citar contribuições do Eric Rogers, essas pessoas que eu acho que deram uma contribuição de relevo do ensino da física. E feito isso, nós vamos começar então a entrar em linha de consideração com diversas escolas da psicologia educacional, para se falar desde o comportamentalismo, a Gestalt, escolas cognitivas, construtivistas e coisas desse gênero, até se chegar a sócios construtivistas, socio-interacionistas, teoria de Paulo Freire e coisas desse gênero. Certo? Isso fica para as próximas aulas. Eu apenas estou abreviando para dizer a importância de termos discutido tudo isso. E meu desejo, se essa disciplina fosse de maior cunho filosófico, era prosseguir nessas considerações. De toda forma, eu indiquei aqui uma série de referências bibliográficas que eu acho que vocês podem pesquisar e se aprofundar nesses temas filosóficos. Ok? Próxima aula, então, nós vamos começar a discutir as questões de sociologia da educação atinentes ao ensino e aprendizagem da física.